Quais são as vantagens em a pessoa ser empresária? E até é uma pergunta muito interessante. Primeiro, o empresário tem a possibilidade da recuperação judicial ou extrajudicial. Só tentando explicar para o não empresário, nós, meros mortais. Se eu tiver em dificuldade financeira, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que procurar meus credores um a um para renegociar minhas dívidas. O empresário não. Ele pode chamar em juízo ou fora de juízo um grupo grande de credores e negociar com eles em bloco, o que facilita muito uma negociação. E, por outro lado, o restabelecimento do falido. O que é restabelecimento do falido? Vejam, eu quebrei. Quebrei, não tenho como pagar minhas dívidas. Vai ser declarada a minha insolvência. Insolvência é do direito civil. Se eu não conseguir pagar as dívidas, o que vai acontecer? Eu vou ficar inabilitado por um período de 5 anos a contar do encerramento do processo de insolvência. O empresário é meio parecido, só que tem algumas coisinhas a mais. Primeiro, os 5 anos podem virar 10 a partir do encerramento do processo de falência. Se houve crime falimentar, ele vai ficar inabilitado para o exercício da atividade empresarial por 10 anos. Se não houve, o prazo é de 5 anos, igual ao do direito civil. Agora, tem uma diferencinha. Só vou estabelecer para vocês uma ordem no pagamento dos credores numa falência, para que vocês possam entender. Em primeiro lugar, vão ser pagos quem? Os credores com garantia real. Em seguida, vem os trabalhadores. Depois dos trabalhadores, vem... Peraí. Estou dormindo aqui. Perdão. Primeiro, os credores com garantia real, os trabalhadores. Em seguida, vem os créditos privilegiados. E aí, nós temos os créditos quirografários ou comuns. Veja, pagando todas as classes que vão receber, em primeiro lugar, você vai chegar nos credores comuns ou quirografários. Se conseguiu pagar todo mundo e chegou nesses credores comuns, esses credores sem garantia, e conseguiu pagar 50%, o patrimônio foi suficiente para pagar metade desses créditos, todas as demais obrigações dos créditos comuns ou quirografários para baixo vão estar extintas, todas as obrigações. E o empresário vai estar, desde logo, reabilitado. Bom, vamos parar de falar de doutrina e vamos falar do Roberto Batata. O início da saga. Roberto Batata, com as informações fornecidas pelo seu advogado, perguntou qual seria a melhor forma de exercer a atividade. Conversaram sobre as características do negócio. Roberto, você vai ter empregados? Não. No início eu vou trabalhar sozinho, apenas com a ajuda da minha esposa, Rosa Batata, nos dias mais movimentados. Você vai fazer comprar à vista ou a prazo? Não. Pretendo comprar e vender à vista. Isso já dá a seguinte característica. O negócio dele não vai ter risco. Você vai se endividar para iniciar um negócio, financiamento ou compra de equipamento a braço? Não. Eu já tenho capital para iniciar. Então, se o negócio não der certo, você tem pouca chance de ter prejuízo? Exatamente. Isso significa que existe a possibilidade de, em havendo um risco pequeno ou suportável, de a pessoa não ter a necessidade de limitar a responsabilidade dele. Então, ele, inicialmente, o quê? Ele se enquadrou como um microempreendedor individual, ou MEI. E o que é um microempreendedor individual? É um empresário
que é e está enquadrado numa modalidade de microempresa. Características dele. Foi instituído pelo Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, guardem essa lei, Lei Complementar 123 de 2006. Quais são as características? Primeiro, ele tem que ter uma receita anual de até R$81 mil. Em outras palavras, 81 dividido por 12 vai dar pouco menos de R$7 mil por mês, 6.500, se não me engano, por mês. Quais são as vantagens em se ser microempreendedor individual? Primeiro, olha as vantagens tributárias. Ele vai recolher por mês, no máximo, 3 tributos. R$ 45,65 a título de contribuição para a Seguridade Social dele enquanto contribuinte individual. Se ele for comerciante, ele vai recolher R$1 a título de ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. E se for prestador de serviços, ele vai recolher R$5 por mês a título de imposto sobre serviços de qualquer natureza. Vai estar isento do quê? Imposto de renda de pessoa jurídica, IPI, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, COFINS, PIS, PASEP. Ele só vai ter uma outra contribuição a ser paga, que é a contribuição patronal previdenciária, se ele contratar um empregado. E o microempreendedor individual só pode ter um empregado registrado, e desde que ele pague o piso da categoria, ou, se não houver piso da categoria, um salário mínimo. Outras vantagens. Vantagens fiscais. O MEI está dispensado de ter livros comerciais e de levantar os balanços anuais. Ele só tem que preencher o quê? No site do Portal do Empreendedor, vai ter que preencher o relatório mensal das despesas, das receitas brutas e a declaração anual do Simples Nacional. Em outras palavras, ele está dispensado. A receita dele é tida como uma declaração dele. Ele declara. Por quê? Porque está dispensado da emissão de notas fiscais. Ele só vai ter que emitir nota fiscal numa única hipótese: se ele tiver que fornecer para órgãos públicos e grandes empresas, porque essas vão exigir dele a nota fiscal. Outras vantagens. Primeiro, formalização mais simplificada e gratuita no Portal do Empreendedor. Veja, ele vai se registrar no MEI. Aliás, no site do Portal do Empreendedor é possível se encontrar contatos de contadores que fazem essa inscrição de forma gratuita, e a primeira declaração que nós falamos atrás, primeira declaração anual, também de forma gratuita. Tá? O nome dele, a hora que ele se registra, foi mal o nosso legislador. Ele fala que o nome do MEI é formado pelo nome do empreendedor acrescido pelo seu CPF. Em outras palavras, o sujeito vai receber um CNPJ e aquele que tiver a CNPJ dele tem o CPF também. Fica aí a crítica ao nosso legislador, ele poderia ter sido menos preguiçoso. Outra vantagem, a obtenção do CNPJ também é de uma forma bastante simplificada. O acesso a serviços bancários e a crédito diferenciado, existem financiamentos específicos para microempreendedores e a Seguridade Social para a sua família e para si mesmo.